Eu já vinha cantando essa pedra há muito tempo. Alexandre de Moraes, ele ia pagar tudo o que ele fez e ia pagar aqui na terra mesmo. Alexandre de Moraes, ele está vivendo o seu inferno astral. Ele foi usado, abusado e agora ele está sendo cuspido pelo sistema. Depois que Alexandre de Moraes, ele cumpriu seu papel de prender Bolsonaro, ele agora perdeu a sua serventia. Alexandre de Moraes, ele não serve mais pra nada. A mídia já partiu pra cima dele e com força. Alexandre de Moraes hoje deve explicações a todo mundo. Deve explicações a mim, deve explicações a você. Deve explicações a toda a sociedade. Ele tem que explicar porque ele se encontrou com o presidente do Banco Central 4 vezes. 3 vezes por telefone e 1 vez presencial. Por quê? O que é que ele foi pedir? Será que ele foi pedir que Galípolo ele autorizasse a compra do Banco Master pelo BRB? Que ele avalizasse? Meu amigo, se foi isso, Alexandre de Moraes ele tem que ser impeachmentado hoje. Alexandre de Moraes ele deve muitas explicações. Alexandre de Moraes ele precisa explicar esse contrato milionário de 129 milhões. Foram 3 milhões e 600 mil reais todo mês. Isso durante 3 anos. Alexandre de Moraes ele tem que explicar o que é que ele foi fazer lá no Banco Central, pedir, suplicar ao senhor Galípolo. O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. O timing disso tudo não é mera coincidência. Vamos lembrar que Toffoli pegou pesado agora. Vocês viram, Galípolo, ele foi dar uma entrevista dizendo que tudo relativo ao Banco Master no Banco Central estava documentado. Que tinham tudo ali documentado. Por que o Toffoli mandou investigar os funcionários do Banco Central em relação ao Banco Master? Dizendo que talvez não precisasse pedir a falência do banco. Olha que ponto nós chegamos. E aí o Galípolo foi lá e disse assim, olha, quem responde aqui pelo Banco Central sou eu. E agora a gente vê com essas fontes o que tá em jogo. Olha só o que tá em jogo. Pelo que os funcionários do Banco Central disseram, simplesmente Alexandre de Moraes intercedeu por Vorcaro, intercedeu a favor do Banco Master lá no Banco Central. E mais, ele pediu para que fosse autorizada a compra do banco pelo BRB. Gente, como é que um ministro pode se envolver em algo assim? Desde quando um ministro do STF pode se envolver, por exemplo, na compra de um banco por um banco público? Gente, é uma loucura. Agora, deve ser só mera coincidência esse contrato de 129 milhões com a Viviane Barsi, a sua esposa, né? Com um notável saber jurídico. Deve ser só coincidência as duas coisas. O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. Cara, o que mais que precisa acontecer, gente? O que mais que precisa acontecer? Mais escancarado que isso? Mais absurdo que isso? Agora o caso tá lá com o Toffoli. E o que o Toffoli vai fazer agora? É bem provável que ele vá tentar investigar quem é que vazou esse tipo de informação. Porque do jeito que a coisa tá no Brasil, vai ser igual lá daqui a pouco. Esses funcionários vão ter que se esconder lá na Itália, pedir asilo lá na Itália, porque ousaram denunciar Alexandre de Moraes. Será que é isso que a gente vai ver? Eles vão lá fazer também, vão ter que ser exilados aqui por terem denunciado um achaque como esse? Isso é inadmissível. Isso é prevaricação. O ministro do Supremo Tribunal Federal jamais poderia fazer um papelão como esse. Isso é mais do que suficiente para impeachment desse ministro, mas a gente sabe que motivos não faltam, não é mesmo? A própria mídia já falou, ela foi categórica. O impeachment de Moraes é uma questão de tempo. Ele tem que ser votado pelo Senado agora. O Senado não pode se acovardar mais. Ô, Merval, a nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master, Merval. É bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim. Porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo
Banco do Borcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcaro, isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar, tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade com a divulgação de uma história dessa, né? A situação de Alexandre de Moraes, ela tá cada vez pior. É muita sujeira. Alexandre de Moraes, ele não pode ficar mais um dia na Suprema Corte do Brasil. Alexandre de Moraes já devia ter sido expurgado do STF há muito tempo. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você, ficar com Deus, porque eu